Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do nosso pastor presidente da convenção, a CADEESO, pastor Arnaldo Candeias, bem como também saudações de todos os demais diretores da mesa da convenção. Eu aproveito o ensejo para enviar saudações também do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema: a salvação não é obra humana. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3 e versículo 5. A verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem de obras humanas. O texto da leitura bíblica em classe não poderia ser outro, muito bem escolhido, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Logo de arrancada, o primeiro tópico da nossa lição, ele tem como título: a salvação sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Eu gostei muito da forma que o escritor, o comentarista da nossa revista, ele introduz esta lição. O apóstolo Paulo mostra nesta leitura bíblica em classe, Efésios 2, de 1 a 10, o contraste entre o estado espiritual de miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa conseguir a salvação por meio do esforço próprio, até mesmo de desejar a salvação ou sentir necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Em outras palavras, o comentarista introduz esta lição garantindo que a salvação ela é obra totalmente divina do início ao fim. Que o homem, no seu estado de depravado, de morto pelos pecados, dominado pelo poder do pecado, esse homem jamais se dirigirá a Deus, jamais ele procurará ou sentirá necessidade de Deus, que ele só faz isso depois que o Espírito Santo intervém, que o Espírito Santo fala a esse coração, e então esse homem, ao ouvir a voz meiga e poderosa do Espírito Santo, ele então reage, e ele então, ao escutar a voz do Espírito Santo, ele vai em direção a Deus só depois da ação do Espírito Santo. Isso fica muito claro pelo comentarista, que baseia-se em Efésios capítulo 2. Muito bem, a salvação sob a graça de Deus. O subtópico 1, a descrição do estado espiritual humano. Aqui nós entramos naquele detalhe da doutrina da salvação, a soteriologia, doutrina da salvação, palavra soter, daí sotéria, significa salvar, dar um escape, dar um livramento. A palavra sotéria, ela sugere alguém à beira do abismo, sem condição nenhuma de escapar-se, e agora ele precisa de ser resgatado, salvado, ele precisa de ser liberto
morto, ele foi atingido com uma doença mortal, ele precisa de salvação, de livramento, de cura. E estas palavras são todas sinônimas da palavra soter, sotéria. Daí, soteriologia, estudo acerca da salvação. Dar a cura, dar o escape, salvar, dar o livramento, são palavras para a salvação. Mas o estado espiritual do ser humano, em Efésios, capítulo 2, diz que nós andávamos mortos. A palavra morto na Bíblia não significa inexistência, não, significa separação. Separação, até porque, quando fala que estávamos mortos no nosso pecado, diz aqui, em que noutro tempo andastes. Então esse morto aqui não é inexistência, porque ele anda. E depois diz aqui, versículo 2, Efésios 2 e 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então esse morto espiritual, ou seja, esse que está separado de Deus, ele agora anda e ele obedece o príncipe da potestade do ar, que é o demônio, Satanás. Versículo 3, nos quais todos nós também antes andávamos aqui nos desejos da carne. Então, essa pessoa, além de andar, além de estar no segundo príncipe da potestade do ar, essa pessoa agora, ela tem desejo, então ela não está inerte, ela não está parada ali, estática, não. Então, essas palavras, andar, desejo da carne, vontade dos pensamentos, obedecer o príncipe da potestade do ar, significa que não é inexistência, morto. Versículo 1, vivificou estando nós mortos. Nós estávamos mortos, mas é morto espiritualmente. O que significa? Separados de Deus. Por quê? Porque Isaías 59, versículo 2, diz que nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então, estávamos mortos. Esse era o estado é o estado do homem sem salvação. Ele está separado, ele está morto, ele está dominado pelo príncipe da potestade do ar. Ele faz o desejo da carne e dos pensamentos, aquilo que o pensamento dá vontade, aquilo que a carne dá vontade. Se quisermos saber as vontades da carne, é só lermos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz lá que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, mentira, inveja, glutonaria, porfia, ciúme, dissensões, facções, enfim, está lá, prostituição, está lá as obras da carne. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, e que os que estão na carne não podem agradar a Deus, e que a carne é inimizade com Deus. Portanto, as pessoas que estão mortas, ou seja, separadas de Deus por causa do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, essa pessoa está separada, está ofendendo a Deus. Esse é o estado. No ponto 2 da lição diz assim, mortos em ofensas e pecados. Não é inexistência, mas sim o estado dessa pessoa é de ofensa. Ela está ofendendo a Deus. Depois, eu quero destacar uma questão aqui. E o subponto 3 diz aqui que a exegese dos versículos 8 a 10 de Efésios capítulo 2 mostra que só pela graça de Deus a pessoa pode ser salva, só pela graça de Deus. Mas, como já dizia Norman Geisler, um escritor que escreve acerca da salvação, ele diz assim, a fé é o meio da salvação.
A fé é o meio, desculpa, e a salvação em Cristo Jesus, pela sua graça, né? É o fim, é o fim. Então, também, o escritor A.T. Robertson também diz, a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. É interessante, né? Eu gostaria de, nesse ponto 1, falando da salvação, que a salvação ela é do início ao fim, obra divina, e é pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça é a ação de Deus, é o favor divino. Nós não merecemos, estamos mortos, ofendendo a Deus, praticando ofensas. Estávamos, né? Debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Estávamos debaixo do domínio do pecado e fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza inimigos de Deus, ofensivos a Deus. Esse era o nosso estado. Porém, Deus nos amou e pela sua graça, ou seja, não havia nada de bom em nós, mas a graça de Deus é tão grande que ele se dirigiu a nós por meio de Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 11 e o versículo 28. E Jesus se aproxima e diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Jesus fala isso, vinde a mim, todos vós que estáis. Então, ali é a manifestação pura da graça de Deus. Deus está dizendo, vinde a mim. Eu gosto muito daquele texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Note, o homem foi quem pecou. Como o homem pecou, ele separou-se de Deus. O homem ficou separado de Deus. E Deus tomou a iniciativa em enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para salvar o homem. Então, a oferta de Deus já foi feita. Por que Deus enviou Jesus para morrer? Porque havia um delito, um pecado, uma falha, um crime espiritual cometido. E agora, como Deus é justo, Deus exigiu uma sentença, pagamento de um preço pelo pecado. A salvação não poderia ser dada sem um preço ser pago, porém Deus providenciou esse preço, enviando o seu próprio filho. Ele me pagou na carne, seu próprio filho se fazendo carne. Jesus, o Deus que encarnou-se, se fez carne, agora habitou entre nós, e Jesus paga o preço do resgate. Ele morre na cruz, ele derrama o seu sangue, mas no terceiro dia ele ressuscita com a morte expiatória. A palavra expiatória significa substitutiva, no lugar de alguém. O Senhor Jesus morreu em favor de todos os pecadores. E agora ele fala, vinde a mim todos, todos. Tito, no capítulo 2 e versículo 11, escreve, Paulo escrevendo uma carta a Tito, ao pastor Tito, e lá está escrito, Tito 2 e 11, porque a graça de Deus se é manifestada em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Então, ali nós vemos a graça de Deus ofertando a salvação por meio de Jesus Cristo. O que é isso? Isso é graça. É a obra da graça de Deus sendo manifesta salvadoramente a todos os homens. É a oportunidade que Deus dá a todos os homens. Porém, conforme o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, e o versículo 1 diz, dizendo ali, que porque ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo estávamos mortos. Morto, eu disse, não significa inércia, porque veja, quando estudamos a soteriologia, nós temos aqui pelo menos duas grandes correntes, né? O calvinismo e o arminianismo.
Ambos, tanto arminianos como calvinistas, acreditam na depravação total. Por quê, pastor? Porque o homem, esse era o estado do homem. Estou no ponto 1 da lição. Quando diz aqui, a descrição do estado espiritual do homem, o homem estava totalmente morto, depravado, totalmente. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o 18, diz ali: todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, não há ninguém que busque a Deus. Paulo está citando o Salmo 14. Salmo 14 também está escrito isso, uma profecia do Salmo 14, e quando chega em Romanos 3, Paulo cita essa profecia. Então, o homem está morto. No calvinismo, diz que a pessoa está morta, porém inerte, ali parada, estática, e que ela não reage. Isso, o nome disso na teologia é monergismo. Ela está estagnada ali, parada. Já o arminiano diz que a pessoa realmente está totalmente depravada, porém acredita no sinergismo. O que é isso, sinergismo? Sinergismo é quando o Espírito Santo fala com a pessoa e agora ela reage. E ela agora vem ao encontro de Cristo, porque primeiro Cristo tomou a iniciativa. Porque Deus primeiro tomou a iniciativa em falar com aquele ser humano. E ele agora ouve a voz. Como ele tem livre-arbítrio, ele pode rejeitar a voz do Espírito Santo, ou ele pode escutar a voz do Espírito Santo e segui-la e aceitar Jesus como Salvador. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é a parte divina. A fé é algo que depende da obediência humana. Então, quando o homem escuta a voz e ele obedece, e ele dá passos em direção a Deus, ele está colocando a fé em ação. Agora, ele pode rejeitar. Pastor, o homem pode rejeitar? Sim, é bíblico. Em Atos, capítulo 7, e o versículo 51, está escrito assim: vós sois como vossos pais, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim são como vossos pais. Então note, a Bíblia afirma textualmente que a pessoa pode resistir ao Espírito Santo. Segundo lugar, não é bíblico o monergismo, dizer que a pessoa está estática, que ela não consegue ir em direção a Deus, porque conforme Efésios, capítulo 2 e versículo 2, diz que ela anda. Diz que ela obedece o príncipe da potestade do ar. Diz, no versículo 3, diz que ela tem vontade, tanto na carne como nos pensamentos. Então essa pessoa está em ação, em movimento. Já que ela está em ação, em movimento, ela espiritualmente ouve a voz do Espírito Santo, e agora aí que entra o que nós chamamos de conversão. Ela se converte, ou seja, ela estava indo para uma direção, ela dá 180 graus, ela volta. Ela estava a caminho das trevas, ela volta para o caminho da luz. Por quê? Porque a iniciativa foi divina, foi de Deus, em tocar-lhe o coração, em falar aos seus ouvidos por meio do Espírito Santo. Então, muito bem. O ponto 3 da lição diz assim: soteriologias inadequadas da antiguidade. Então nós temos aqui os reencarnacionistas, são as pessoas que acreditam na reencarnação. Aí quem são eles? São muitas doutrinas, né? São muitos segmentos. Tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o jainismo, tem o kishismo, tem Hare Krishna, Allan Kardec e muitas outras pessoas. Os próprios judeus, né? O judaísmo, eles acreditam na reencarnação, né? Então tem esse povo aí da reencarnação. Pastor, o que a reencarnação tem a ver com a questão da salvação? É que a reencarnação é uma das maiores mentiras inventadas no inferno para que a pessoa possa chegar até Deus sem passar por Jesus. O que acontece?
Jesus, ele disse em João 14 e 6, eu sou o caminho, artigo definido ali, o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Veja, a reencarnação já falou outra coisa. A reencarnação diz que a pessoa, na reencarnação passada, foi muito má, e que agora ela está sofrendo, porque ela está pagando seus karmas, né? Então ela reencarna para pagar pelos seus erros. Porque cada vez que ela paga, por si só, os seus erros, ela vai se aproximando de Deus, vai ficando mais pura, e ela consegue chegar até Deus através dos processos de reencarnação e de purificação, e ela chega até Deus. Só que ela chega até Deus sem Jesus. Então, isso configura um engano, um engodo, porque Jesus não é mentiroso. Ele falou que ninguém consegue chegar até o Pai a não ser por ele. Então, não é através de processos reencarnacionistas. A reencarnação mantém a pessoa naquela crença de boas obras para poder enganar. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não vem das obras. Então a salvação não vem das obras. Então, a reencarnação é um engodo, é uma mentira. Depois, temos aqui os galacionistas. São judeus galacionistas que estavam na região da Galácia, por isso galacionistas, é que eles acreditavam que através das obras da lei, obedecendo às obras da lei de Moisés, a pessoa conseguia ser salva. Também é outro engano. Depois também tinha os gnósticos. Os gnósticos, a palavra gnose significa conhecimento, né? Então a pessoa acreditava que através do seu conhecimento, se libertando da matéria que era má. Então os gnósticos, eles são muito místicos. Eles acreditam que há leis, né, no universo. Só você ter ideia, o gnosticismo, ele nasceu por volta do ano 216, por aí, né? Na Pérsia, hoje que é atual Irã. O que acreditavam? Eles acreditavam que o universo é completo do reino das trevas e reino da luz. São esses dois domínios, e eles agora lutam entre si. Para a pessoa ser salva, ela precisa se libertar do mundo das trevas, alcançando um equilíbrio entre a treva e luz. Então, as pessoas, para alcançar esse equilíbrio do universo, da natureza, as pessoas acreditam em cristais, acreditam em elementos da natureza, elementos místicos, né? Então, o que acontece? Aí a pessoa então vai em busca da salvação, tendo conhecimento dos elementos da natureza, para libertar o seu corpo das trevas e, por fim, alcançar um estado elevado no mundo espiritual. É uma maluquice dos infernos, a gnose. Ou seja, a pessoa, no fundo, consegue salvar-se, né, e sem acreditar em Jesus Cristo. Muito mal esse ensinamento, né? Ok. Depois, nós temos aqui o ponto 3 da nossa lição. A soteriologia inadequada ainda hoje. Hoje, nós temos ainda aí o islamismo que acredita que Jesus, ele não terminou a sua obra, isso no islamismo, porque ele não casou, então que Jesus cometeu falhas, e então veio Maomé, o último e mais iluminado de todos os profetas. Então, segundo o islamismo, a pessoa, para poder ser salva, e a salvação no islamismo é a pessoa libertar-se, obedecer todas as ordens de Maomé no Alcorão, e então elas alcançarão o céu. No caso dos homens, cada homem desfrutará de 5 virgens para ele lá no céu. Então seria isso a salvação para os muçulmanos, né? No Alcorão aparece 24 vezes, né, afirmando que Alá, o Deus dos muçulmanos, não aceita pecadores. Não aceita pecadores. E para que a pessoa consiga a salvação,
tem que ser através de méritos de obras. E quais são essas obras que a pessoa poderia, então, praticar no islamismo? Além de divulgar sua religião, divulgar sua religião, as pessoas também devem doar a sua vida. Por isso, muitas pessoas são martirizadas através de aqueles homens suicidas, homens bombas, porque assim sendo, pelas suas boas obras, eles vão alcançar a salvação. Isso segundo o islamismo, né? Os muçulmanos. Já as testemunhas de Jeová, para eles, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é só um arcanjo. Eles também não acreditam no Espírito Santo. E para eles, existem dois grupos de salvo. Primeiro são 144 mil, que só os 144 mil vão para o céu. Os outros que divulgarem o nome de Jeová, esses reinarão aqui na terra mesmo, ficarão aqui. E na testemunha de Jeová não existe inferno. Para eles, o inferno é a sepultura e a pessoa simplesmente não ressuscitar. Não ressuscitar. Então a perdição para eles é simplesmente a pessoa ficar esquecida, né? Então logo a Bíblia estaria sendo mentirosa e que Jesus também não precisava ter morrido, porque a perdição seria simplesmente ficar ali na sepultura para sempre. Então, quando olhamos para a Escritura, isso também não condiz. Depois nós temos aqui, em terceiro lugar, ainda hoje o mormonismo, os mormons. Os mormons. Para eles, que é o fundador Joseph Smith, eles têm outro livro de regra de fé, que é o livro dos mormons, e a pessoa, para ser salva, deve obedecer às regras escritas ali no livro dos mormons. Muito bem, essas seitas, tanto kardecismo, gnoses, tanto os judeus que acreditam que a salvação vem pelas obras, quanto os muçulmanos, testemunho de Jeová, e aqui eu incluiria também os católicos romanos, que eles acreditam que a salvação é pelas boas obras. Tem que praticar as boas obras para ser salvo. E também os católicos dizem que tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Aí então entram numa categoria dos idólatras, de maneira que eles misturam a salvação, e a salvação verdadeira, ela está somente em Cristo Jesus. Só Jesus pode salvar. E para que eu seja salvo, eu tenho que entender que a salvação, ela não é pelas obras. A salvação é pela fé. Totalmente, ela é pela graça, melhor dizendo, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, definindo, o que é salvação? Salvação é um presente dado diretamente por Deus, pela sua graça, que para alcançar o homem precisa da fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, obra, esse presente, a salvação, dada por Deus, ela é uma obra do início ao fim, operada no coração do homem por Deus. Deus bate na porta de todo ser humano. Eu acho um texto interessante, está no Evangelho de João. João, o capítulo 1 e o versículo, eu penso que é o versículo 9. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. O Verbo era a luz verdadeira, que ao vir o mundo, todo o homem ilumina. Que o Verbo era a luz verdadeira. O Verbo é Jesus, que ao vir ao mundo, a todo homem ilumina.
todo homem. Que iluminação é essa? Jesus é o Salvador, e ele vem e ele ilumina todo homem. Todo homem está nas trevas, morto e separado de Deus, andando, fazendo a vontade da carne. Jesus, ao vir o mundo, ele ilumina cada homem que vem ao mundo. E esse homem pode agora escutar o vinde a mim de Jesus Cristo de várias formas, através da pregação, dos louvores, do testemunho, da própria consciência, da ação do Espírito Santo nesse homem. E esse homem pode reagir a favor ou contra. Ele pode aceitar a obra salvífica de Jesus, ou ele pode rejeitar. Agora, ao aceitar Jesus, ele corre para Jesus. E aí, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A pessoa, quando é iluminada em Cristo, ela agora abandona os pecados, ela abandona o mundo de trevas, ela abandona as vontades da carne. Se ela bebia, não bebe mais. Se ela mentia, não mente mais. Se ela fumava, ela para de fumar. Se ela gostava de baladas, ela para de ir na balada. Por quê? Ela agora está em Cristo, ela é uma nova criatura. Pastor, e quem acredita em Jesus, mas não é nova criatura ainda não foi salva por Jesus Cristo. Ela ainda não está em Cristo Jesus, porque o dia que ela estiver em Cristo Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo, a pessoa está em Cristo Jesus, ela é uma nova criatura, e ela então abandona todo tipo de pecado. Como eu disse, ela abandona a balada, ela abandona o cigarro, ela abandona a bebida, ela abandona o forró, ela abandona todas essas obras da carne, e ela se entrega em Cristo Jesus, tornando-se uma nova criatura. Aí sim, ela recebeu a salvação. E quando ela recebe a salvação, em Efésios capítulo 1, no versículo 13, diz que ela é selada com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa. O selo fala de duas coisas. Primeiro, o selo fala de destino. Uma carta que vai para a Espanha tem o selo da Espanha. Então, o crente, o homem, a mulher que se converte, tem o selo do céu. O destino dessa pessoa é o céu. Em segundo lugar, a pessoa é selada porque o seu corpo agora é morada e habitação do Espírito Santo. Nenhum demônio mais habitará nesse corpo. Os desejos dessa pessoa serão dominados pelo Espírito Santo, porque ela foi salva na pessoa de Jesus. E a partir de agora, ela começa a praticar boas obras, não para ser salva, mas porque ela já foi salva, foi transformada, ela está em Cristo Jesus e ela é agora uma nova criatura. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.